dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, um programa que tem o objetivo de levar informação à sociedade. E hoje nós temos um convidado muito especial e um tema muito especial também para falarmos nesta manhã. Nós iremos tratar do tema redução da maioridade penal. Iremos conversar com o deputado federal Ed Lopes, que está conosco nesta manhã, irá falar sobre esse assunto tão polêmico e tão importante. E você poderá acompanhar essa entrevista não somente hoje, mas também no YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Pode nos acompanhar também pelo hashtag Dolane Patrícia e participar através do telefone da produção, que é o 91 43 3602. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Esqueci de perguntar. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28. Todas as terças e quintas estamos aqui com temas importantes, temas jurídicos que vai deixar você mais informado. Nós iremos conversar hoje com o deputado federal Ed Lopes. Bom dia, deputado. Bom dia. Nós iremos tratar sobre um tema muito importante e muito polêmico, que é a redução da maioridade penal. Primeiramente, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal. Eu sou a favor de que temos que buscar um ponto de equilíbrio que nos permita uma redução da maioridade penal no Brasil com responsabilidade. Do jeito que está, parece que não temos mais como prosseguir. E o senhor defende a redução da maioridade penal para qual idade? Eu defendo para os 16 anos. Se nós pegarmos como é tratada a questão da maioridade penal no mundo, nós vamos ver que há uma disparidade entre países, entre sociedades. Mas esses países não investem mais no adolescente do que o Brasil? Há muito argumento assim, de que é preciso investir mais em educação para depois discutirmos a questão da maioridade penal. Eu entendo que essas duas coisas precisam andar juntos. Nós precisamos definitivamente investir mais em educação, mas nós não podemos mais esperar um tempo tão longo para discutirmos a questão da maioridade penal. A maioridade penal no Brasil, ela é urgente essa discussão. Mas, no caso, essa redução faria com que os adolescentes de 16 anos passassem a ser punidos com pena de reclusão na penitenciária agrícola. Não é isso. O que nós estamos discutindo no Congresso Nacional é um formato novo. O Brasil precisa assumir isso como prioridade de política pública. Se não ocorrer essa decisão do governo federal, de toda a sociedade, então nós não temos como discutir a redução da maioridade penal. Nós não podemos pegar os menores, se nós aprovássemos a redução para os 16 anos, pegar um jovem de 16 anos e jogar dentro da penitenciária agrícola de Monte Cristo ou qualquer outra penitenciária deste país, né? Então, essa redução teria que ser associada a uma remodelação do sistema prisional brasileiro, com um sistema independente para essa categoria. Como se fosse uma penitenciária exclusiva para... Sim, como nós temos hoje os internatos, né? Como nós temos hoje, nós já temos um modelo que podemos partir dali, nós já temos os internatos. Que seria o CSE. Né? Você veja bem, enquanto a França, a maioridade penal é aos 13 anos, a Inglaterra aos 10, a Itália aos 14, os Estados Unidos vai de 6 a 18 anos, a Carolina do Norte a maioridade penal é aos 6 anos. Aqui na América Latina, você pega Argentina e Chile, 16 anos, e há que se falar que a Inglaterra, que é aos 10 anos, há alguma correlação com a aplicação em educação? É óbvio que não, porque se fosse assim, então a maioridade penal lá teria que ser aos 21 anos. Mas, no caso, esses países não investem mais na educação, em políticas públicas adolescentes, para depois cobrá-los?
Sim, é possível. Agora, nós chegamos a um patamar tão crítico que nós precisamos encarar este problema. Veja bem, em 2012, enquanto o crime do jovem e do adulto cresceu 5,8% no Brasil, a infração do menor subiu 14,7%, triplicou. Então, nós estamos chegando a níveis alarmantes. Nós precisamos encontrar alguma forma já de ir trabalhando isso, mesmo porque a redução de uma maioridade penal não vai ser dada da noite para o dia. O Congresso Nacional não vai aprovar e essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Não, deveremos ter todo um estágio em que as coisas irão se evoluindo, primeiro, para a criação dos estabelecimentos penais, para a formação de todo um grupo de trabalho aí com psicólogos, enfim, será um novo sistema. Não seria o caso de deixar o Estatuto da Criança e Adolescente com penas mais severas? Mas esta pena mais severa, se você levar os princípios fundamentais do Código, nós não teríamos como avançar muito. Nós não teríamos como avançar muito. Você veja bem, o que acontece no Brasil hoje? Além de nós termos um crescimento alarmante de infrações praticadas por menores, nós ainda temos as quadrilhas especializadas no uso do menor. Não é raro você ver uma quadrilha que pratica os mais hediondos crimes, como aquela odontóloga que foi queimada lá em São Bernardo do Campo. Na hora de quem foi que ateou o fogo, aí aparece o menor. E isso não é raro, isso cada vez mais as quadrilhas estão se especializando em utilizar menores, não tão menores assim, às vezes são homens feitos, beirando aos 18 anos, né? Com capacidade plena de interpretação do que é certo e do que é direito. Então é disso que nós estamos falando. Mas e no caso, isso não passaria a acontecer com um menor de 14 anos, diminuindo para 16 anos a maioridade penal? Eu acho que nós deveríamos termos alguns estágios, como mais ou menos parecido o que ocorre nos Estados Unidos, se nós pegarmos os diversos parâmetros que são adotados nos estados americanos. Né? Nós deveríamos ter um padrão dos 16 aos 18 anos, aí seria a redução da maioridade penal, mesmo porque, Deolane, a redução da maioridade penal é um clamor popular. Olha aqui, a pesquisa da Datafolha em 2003 dá conta de que 83% da sociedade brasileira quer a redução. Em 86, em 2006, esse número pula para 86%. Em 2012, esse número salta para 93%. A sociedade brasileira, ela está a exigir do Congresso Nacional uma tomada de decisão. Mas existem aquelas pessoas também que veem que a questão da educação e de questões de trabalho para o menor, como por exemplo, o menor aprendiz hoje, o valor é muito pouco, não existe muito incentivo para as empresas, é um número muito pequeno, a dificuldade é muito grande. Não seria o caso de oferecer a essas pessoas uma educação melhor, no caso, oportunidade de trabalho, para que pudessem depois cobrar um pouco mais? Veja bem, eu disse no começo da nossa conversa de que a redução penal no Brasil, a redução da maioridade penal no Brasil, não pode ser uma lei, aprovou e entra-se em vigor na data da sua publicação. Nós estamos discutindo um conjunto de medidas e passa por tudo isso que você acabou de falar, passa por mais recursos na educação, passa por a criação e estruturação de um novo sistema prisional no Brasil, passa por um conjunto de situações que tem que ser modificadas e outras que têm que ser criadas. Não é pura e simplesmente reduzir a maioridade penal, estamos conversando. Não é isso. Nós precisamos encontrar um equilíbrio nesse conjunto que permita nós reduzirmos a maioridade penal no Brasil com responsabilidade. Agora, nós não podemos mais continuar em pleno século XXI, um jovem com 18 anos, 17 anos, 11 meses e 29 dias, comete o mais monstruoso dos crimes.
Nesse caso, haveriam grandes consequências no que diz respeito à questão da redução da maioridade penal. Por exemplo, o menor de 16 anos, o menor de 18 anos com 16 anos passaria a dirigir. Isso não causaria não necessariamente uma coisa traria outra de arrasto. Nós estamos passaria falando a ser aqui, maior com 16 anos. Mas essa é uma discussão que tem que ser analisada. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra o menor de 10 anos já é criminalmente responsável e ele lá não é autorizado a dirigir aos 10 anos. Essa é uma discussão que quem não quer encarar essa discussão começa a trazer esses paralelos, né? Esses complicadores, vamos dizer assim. Uma coisa não está atrelada à outra. Nós podemos fazer uma sem que a outra... No próximo bloco, daremos continuidade a esta entrevista falando de como andam os projetos relacionados à redução da maioridade penal. Daqui a pouco estaremos de volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28. Toda terça e quinta estamos aqui com entrevistas especiais. E hoje nós estamos conversando com o deputado federal Ed Lopes. Ele que está conversando conosco sobre a questão da redução da maioridade penal. Ele que é a favor da redução da maioridade para 16 anos. Deputado Ed Lopes, como andam a questão da discussão dos projetos de lei relacionados à redução da maioridade penal? Veja bem, o que não falta no Congresso Nacional são projetos voltados a essa questão. Nós temos um pouco mais de 30 proposições na Câmara dos Deputados e temos um número quase igual no Senado. Então há muitas propostas, muitas ideias e nem sempre que se encontram, né? Mas o que interessa disso tudo é que nós precisamos encarar essa discussão de frente. Nós não podemos continuar ad eternum empurrando essa questão para amanhã. E qual o posicionamento dos outros parlamentares? No Congresso Nacional, como uma casa plural, as ideias são as mais variadas possíveis. Nós temos desde aqueles ultra-radicais do sentido contrário, como nós temos aqueles que não são favoráveis, mas admitem discutir. E temos aqueles, no meu caso, por convicção, eu acho que o Brasil está na hora de enfrentar essa questão. O senhor acredita que esse ano de 2015 se consegue algo com relação a esse assunto de reduzir para 16 anos a maioridade penal? Veja bem, eu disse no outro bloco que 93% da sociedade brasileira hoje está a exigir uma tomada de posição do Congresso Nacional nessa questão. E com a ascensão do presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, nós já podemos notar que há uma nova disposição do presidente da Casa em levar ao voto questões que não há acordo, questões complexas, questões que ainda não há uma unanimidade. E dentro dessa linha de raciocínio, não será de tudo surpresa se o presidente Eduardo Cunha, de repente, puxar da gaveta esse amontoado de projetos que lá estão há décadas e colocá-lo para que o plenário possa decidir, que em última instância é o órgão soberano das decisões na legislação nacional. Os outros parlamentares, eles defendem a redução para qual idade? 16 anos. Todos. Nessa questão, há assim como que uma unanimidade dentro dos parlamentares que defendem a redução. Para 16 anos, eu acho que é uma coisa mais equilibrada. Não é como a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que uma criança de 6 anos pode ser levada ao tribunal do júri. É verdade que existem projetos até de 8 anos? É como eu estou dizendo para você. Se você pegar dentro desses 30 projetos que estão na Câmara, mais uns 20 e poucos que estão no Senado, ali tem de tudo. Ali tem de Mas tudo que você imaginar. Mas o consenso é 16 anos. Eu acho que é um ponto mais equilibrado, né? Eu acho que hoje
o jovem, o adolescente de 16 anos, ele já tem plena capacidade de interpretar o que é certo ou errado. Eu diria que esse jovem de 16 anos hoje ele está mais preparado nesta interpretação do que eu com 21 anos há 40 anos atrás. E o senhor acredita que essa redução vai diminuir a violência no país? Eu creio que será mais um mecanismo que nós estaremos incrementando junto com outros que deverão ser incrementados, e o resultado desta conjunção é que determinará a redução da criminalidade no país. O Brasil hoje, os índices são alarmantes. Se você pegar entre os que estão no sistema carcerário, os que estão em prisão domiciliar, aí nós já chegamos a 753 mil, você pega mais 354 mil mandados de prisão que estão na mão das autoridades, quer dizer, nós estaremos aí falando de 1.050.000 brasileiros que poderiam estar dentro, ou que estão, e outros que poderiam estar dentro do cárcere, quando nós temos 357 mil vagas. Uhum. Então, essa é uma outra questão que nós precisamos encarar. O Brasil, o sistema prisional brasileiro não recupera o cidadão para a sociedade, ele não reeduca o cidadão para a sociedade, muito pelo contrário. As nossas prisões são verdadeiras faculdades do crime. A maioria das pessoas que lá entram, às vezes até pela prática de um crime comum, um crime de momento, ele sai de lá PhD na arte da criminalidade. Eu sou autor, Dolane, da lei da tornozeleira eletrônica no Brasil. Eu sou autor dessa lei, muito me orgulho por isso. Lamentavelmente, os nossos juízes das varas de execução penal e os nossos governadores e o sistema federal não têm priorizado esse extraordinário instrumento de recuperação. Que acontece dessa forma nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na França, na Argentina, nos principais países do mundo, a tornozeleira eletrônica hoje é um importante instrumento. Veja bem, vamos pegar aqui uma situação. Aquele pequeno agricultor lá de um assentamento que 60 anos sempre pacato, cumpridor de suas obrigações, tratando a sua família, coisa correta, de repente teve um descontrole emocional e cometeu um homicídio. Esse cidadão vai ser jogado por 20 anos, 15 anos, 10 anos na penitenciária agrícola? Não seria muito mais prudente uma tornozeleira eletrônica nesse cidadão e ele continuasse lá dentro da pequena propriedade dele, cuidando da terra, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua esposa, e ele estaria ali prisioneiro dentro da sua propriedade? Como nos Estados Unidos, muitas pessoas ficam meses, anos, prisioneiros dentro das suas próprias casas. Com relação a essa questão da redução da maioridade penal, como ficaria a questão do compromisso do Estado para com a juventude? Veja bem, é o que eu estou dizendo, nós não podemos, pura e simplesmente, da noite para o dia, aprovar a redução da maioridade penal sem que junto nós trouxéssemos um conjunto. Né? Aí nós teríamos que tratar paralelo, por isso que isso é uma discussão muito complexa, nós teríamos que tratar paralelo o maior aporte financeiro para a educação, modificar muito o que existe hoje no sistema educacional nacional, nós teríamos que cuidar de programas voltados para a juventude, nós teríamos que cuidar de um novo sistema prisional brasileiro específico para os jovens e dos adolescentes dos 16 aos 18 anos, né? Porque é uma outra categoria, nós não poderíamos da noite para o dia pegarmos esses jovens e jogá-los dentro da penitenciária de adulto, que são verdadeiros depósitos humanos. Então há um conjunto que tem que ser criado. No caso da redução dessa maioridade penal, não haveria um problema sempre com relação a, no caso, 16 anos é o que o senhor defende. O de 14 anos não passaria também a sofrer hoje as mesmas consequências que sofre que 16? Este é um argumento, mas se você pegar os dados, 87% das infrações de menores estão dentro da faixa dos 16 aos 18 anos. Nós temos apenas 13% de infrações cometidas por
por jovens, por crianças e adolescentes abaixo dos 16 anos. Nesse caso, quais as maiores vantagens que o senhor vê no que diz respeito à redução da maioridade penal para 16 anos? Nós vemos, por exemplo, nós pegamos aqui o jovem, 16, 17, beirando 18 anos, nós teremos aqui de imediato uma nova situação. O jovem que está beirando os 18 anos, ele não terá mais a certeza de que o crime que ele vai praticar ficará impune. Ou terá uma pena, para muitos, utópica. Né? Então, nós já teríamos o efeito psicológico, de imediato. Né? Então, com mais investimento na educação, com melhor estruturação do sistema prisional, com mais política voltada para a juventude, com esse conjunto de estruturas, eu creio que nós estaríamos contribuindo muito mais para a nossa juventude do que nós fazemos hoje com uma avestruz, fazer de conta que nós não estamos vendo o crescimento das infrações cometidas por menores crescendo numa forma alarmante, insustentável e inaceitável neste país. Os parlamentares, o senhor poderia dizer que hoje entendem ser satisfatórias as medidas que existem hoje no que diz respeito à política pública? Não, absolutamente para a juventude, para o adolescente? Não, o Brasil é um país rigorosamente injusto do ponto de vista de justiça social. Mas nós temos tido avanços, na verdade nós temos tido avanços. Um dos nossos problemas é que o Brasil é um país mal planejado. Nós não temos uma política de planejamento de médio e longo prazo. O gestor público hoje está administrando a massa falida de ontem. Então ele muito pouco tem, ou às vezes não tem, absolutamente nenhuma parâmetro para ele projetar o amanhã, para ele fazer uma política mais longa como deveríamos ter. Agora, tudo isso depende de uma modificação na consciência e na formação, na formatação das políticas públicas nacionais. Suas considerações finais no que diz respeito ao seu posicionamento da redução da maioridade penal para 16 anos. Veja bem, eu estou dentre os 93% de brasileiros, de cidadãos comuns, que hoje defende a redução da maioridade penal. Então, eu não estou dentro daqueles 7% que continua achando que a redução da maioridade penal tem que ser precedida de uma série de modificações. Eu creio que as duas coisas hoje têm que andar juntas. O bom seria se assim fosse, mas nós perdemos 20 anos. Então nós não temos como agora esperarmos mais 20 anos para fazer. Nós teremos que juntar e fazermos essas coisas em conjunto ao mesmo tempo. Nós queremos agradecer a sua participação. Muito obrigada por essa contribuição à sociedade, por dar o seu posicionamento no que diz respeito à questão da redução da maioridade penal e dizer que o programa está à disposição para que o senhor volte e outros parlamentares também que queiram tratar desse ou de outros assuntos que são importantes para a nossa sociedade. Nosso muito obrigada e as portas estão abertas sempre. Ok, obrigado. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela TV Cidade, canal 28. Toda terça e quinta estamos aqui com o programa Conhecendo o Seu Direito, com entrevistas importantes para você. Você pode acompanhar essas entrevistas também pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR. E pode participar através do telefone 91 43 3602, que é o telefone da produção do nosso programa. Poderá nos acompanhar pelo hashtag Dolane Patrícia no Facebook, Twitter e Instagram. Nós queremos também agradecer aos nossos patrocinadores, agradecendo ao nosso novo patrocinador, que é a Boutique The Close.
A The Close Boutique tem vestidos belíssimos e ela está nos vestindo a cada terça e quinta aqui da TV Cidade. Na The Close Boutique você vai encontrar vestidos lindos como este e muitos outros belíssimos, onde você vai estar linda todos os dias, em qualquer ocasião. E nessa mesma rua você vai conhecer a Luzes Hair, que é o salão de beleza que você vai ficar linda. E os produtos que são utilizados são os mais modernos que você já viu. Não deixe de conhecer o salão Luzes Hair. A Luziane Souza vai estar esperando você e a Nilziane também, da The Close Boutique. Agradecendo ainda ao Ney Maison, Noivos, Noivas e Café. O Ney Maison, que tem um espaço belíssimo, onde você vai conhecer lindos vestidos de noiva e poderá também escolher um pacote especial para o seu casamento. Isso tudo degustando um ótimo vinho e experimentando ótimas massas italianas ali no Ney Maison, Noivos, Noivas e Café, Avenida Villeroy, telefone 91 18 4243. Agradecendo ainda a Tizuca Calçados, que tem calçados belíssimos, onde você pode, em qualquer ocasião, estar muito bem representado. E você pode também estar experimentando todos os tipos de calçados para qualquer ocasião. Tizuca Calçados, a Avenida Ataíde Teve com a Patrícia Passos. Agradecendo também a Uniclass Educacional, a sua pós-graduação no Shopping Garden. Agradecendo agora a você que nos acompanha no programa Conhecendo o Seu Direito, cada terça e quinta aqui na TV Cidade. Não deixe de participar e acompanhar as nossas entrevistas. No próximo programa estaremos de volta e eu estarei aqui aguardando você. Até lá!